Salve, salve pessoal, tudo certo? Então, vamos continuar no texto agora. Só que agora já a gente aprendeu a formatar os textos para serem usados em redes neurais e agora a gente vai usar de fato. Então, o que se chama de word embeddings, obter significado, né, a partir das palavras. Então, dá para fazer algumas coisas bem legais, como por exemplo, plotar as informações que a gente tem em um grafo, que nem está nesse exemplo aqui. A gente vai usar essa base de dados do IMDb, que a gente já deve conhecer, que nesse caso aqui tem 50 mil críticas de filmes que são classificados como positivos ou negativos. Esse é o link, depois eu coloco o link nos comentários. A gente pode importar, basicamente ele já tem uma base de dados, né, do próprio TensorFlow. Então aqui a gente está dando esse apelido TFDS. E a gente pode usar o método load para dizer qual base de dados, qual dataset a gente vai carregar. E aqui a gente passa algumas configurações, se ele é supervisionado ou não, se ele contém informações extras. A gente carrega isso e o que vem para nós é uma tupla com o IMDb e as informações separadas. Aqui a gente está formatando os dados, então a gente do IMDb que a gente pegou, a gente acessa os dados de treinamento e os dados de teste, salva isso em duas variáveis. A gente criou 4 listas aqui, então duas para os treinamentos, para as sentenças e para os labels, e 2 para teste, tanto para as sentenças quanto para os seus respectivos labels. Então aqui a gente está fazendo o que? A gente está percorrendo os dados de treinamento e os dados de teste, as tuplas que tem dentro deles, para as sentenças e para os labels, criando um número NumPy, sendo que as sentenças eu tenho que decodificar como TF8, porque é texto, e a gente vai dar um append, vai adicionar isso nas suas respectivas listas, vai percorrendo os dados, vai preenchendo. Quando chegar aqui embaixo, a gente cria um vetor de NumPy para poder usar esses dados dentro da rede neural. Você sempre vai precisar desse tipo de informação formatado desse jeito para ser usado na rede neural, no TensorFlow. Então aqui a gente colocou alguns parâmetros que eu vou usar. O tamanho que a gente vai ter do vocabulário é de 10.000 palavras. A dimensão vai ser de 16. O tamanho máximo vai ser de 120. O modo de truncagem que a gente vai colocar vai ser para truncar no final. E a gente vai usar aquele auto vocabulary que a gente viu na última aula, no qual quando a palavra não é reconhecida, ele coloca sempre o mesmo valor ali, né? Então aqui a gente está importando o Tokenizer e o Pad Sequences, que a gente viu na última aula. Eles fazem parte desse conjunto de textos para pré-processamento de texto e sequências do Keras, que faz parte do TensorFlow. Aqui eu estou instanciando o Tokenizer, estou dizendo o tamanho do meu vocabulário e o Auto Vocabulary, para a gente colocar, para a gente usar. Aqui eu estou codificando o texto em números, cada palavra que eu tenho lá dentro. Aqui eu estou criando aquele dicionário que associa o número à palavra. E aqui eu estou transformando naquela lista, todas as minhas sequências de treinamento, naquela lista já formatada. E aqui eu estou usando o pad para organizar os dados num tamanho fixo, com o tamanho máximo que a gente definiu aqui, 120. E para o modo de truncamento, então aqui a gente está organizando os nossos dados para ficarem padrão. A mesma coisa para os dados de teste. E aqui a gente está criando um dicionário, na realidade a gente está só pegando o nosso dicionário de valor e palavra e está reordenando ele para ordenar ele por valor. Então, em vez de ordenar por chave, que é o padrão de um dicionário em Python. Finalmente vamos treinar a nossa rede. Então, essa é a estrutura que a gente tem da rede aqui. A gente vai ter uma camada de embedding, que é para texto, e que recebe como parâmetro de entrada o tamanho do nosso vocabulário, a dimensão do embedding e o número máximo de entradas. A gente vai ter, nesse caso aqui, uma camada achatada para todos os dados que vierem serem conectados com todos os neurônios que eu tenho nessa camada aqui. Depois a gente vai tirar os números negativos com ativação ReLU com 6 neurônios. E por fim a gente vai ter um neurônio só com ativação sigmoide que vai tender a 0 ou a 1. Na hora de compilar, a nossa função de erro vai ser a cross-entropia binária, porque ou vai ser boa ou vai ser ruim
a avaliação do filme, e o otimizador Adam, e a métrica vai ser a acurácia. Quando a gente dá o summary, aparece a formatação aqui, quantos neurônios a gente tem em cada camada. E aqui eu estou fazendo um treinamento da rede, passo meus dados formatados já, que é o que a gente fez lá anteriormente, passo os labels de treinamento, quantidade de épocas que eu vou treinar, e os meus dados de validação, que são os dados de teste já formatados, e os meus labels já de teste também, que eu formatei. Aqui eu estou dando um print do que acontece na camada 0, ó, e dos seus pesos. Então ele imprime o formato dos pesos que eu tenho. Aqui mostra o que está acontecendo na hora que ele treina. Eu treinei por 10 épocas. Eu posso fazer isso eu não tinha mostrado ainda, mas a gente pode salvar então em 2 arquivos, ó, os dois ambos TSV como extensão. Então aqui eu estou abrindo para escrita, ambos arquivos, para write. Esse é o nome do arquivo que eu vou usar, os nomes dos arquivos, e a codificação vai ser o ambos em UTF-8. Aqui eu estou percorrendo o nosso vocabulário, estou acessando a nossa palavra e o peso que eu obtive para aquela palavra, acessando a lista de pesos que eu obtive já no código anterior. Aí eu vou guardar num arquivo a palavra e no outro arquivo eu vou fazer um for nos embeddings dele e vou agrupar eles, que vai gerar uma linha inteira dessas. Então estou salvando todos os vetores de peso, os significados e fechando esse arquivo, ambos arquivos. Finalmente, se eu quiser testar uma sentença, se eu quiser testar essa sentença aqui, ó, tenho essa string, I really think this is amazing, honest. Aí eu pego essa sentença, uso o tokenizer, transformo ele como uma lista para esses valores aqui, e aí eu posso fazer a predição que eu quiser. Aqui um segundo exemplo, então a gente vai usar a base de dados do Sarcasmo. Esse é o link, depois eu coloco nos comentários, vocês podem baixar. Aqui eu estou importando a biblioteca JSON, aqui o TensorFlow como TF, aqui eu estou importando o tokenizer, o Pet Sequence também, e preenchendo aqueles parâmetros que eu coloquei antes. Então a forma que eu vou fazer o pairing, que é colocar os zeros para completar, a forma que eu vou truncar, quando extrapolar o tamanho do meu texto, o número máximo de sentenças, a forma que eu vou fazer o embedding, a dimensão, o tamanho do meu vocabulário, o tamanho do meu treinamento, a forma como eu vou fazer o auto vocabulary, quando eu não encontrar a palavra. Aqui eu estou carregando os dados, então aqui eu já tenho um arquivo JSON, eu estou abrindo ele para leitura, estou dando load nele, carregando e preenchendo em 2 listas as sentenças e os seus labels. Então aqui eu estou acessando eles e dando append. Agora aqui eu separei o que é treinamento, que eu estou indo 0 até o tamanho que é o treinamento, que é 20.000 que eu coloquei ali. O restante eu estou usando como teste, então eu separei as sentenças de treinamento e de teste e os labels de treinamento e de teste correspondentes. Aqui eu estou codificando textos, que nem a gente já fez nesse último exemplo na aula passada, é basicamente a mesma coisa. E aqui eu estou criando a nossa rede neural. Em vez de usar uma camada flatten, uma camada achatada, eu estou usando essa camada aqui, Global Average Pooling 1D, que é para fazer a média geral de pooling, e ela é usada só para dados temporais, então, de texto. Então aqui eu estou usando ela entre o embedding e a próxima camada de ReLU. Aqui tem um link, vocês podem acessar mais informações sobre essa camada. Essa é a arquitetura final que a gente vai ter na nossa rede. Para treinar a nossa rede, eu vou treinar ela por 30 épocas. Vou chamar o método fit, da mesma forma que eu fiz antes para o exemplo anterior. E se eu plotar com o PyPlot do Matplotlib, dessa biblioteca, eu posso plotar lá o nosso history, com a acurácia e o valor dela, e o erro, o loss e o valor dele também. Eu posso plotar esses 2 caras, e eu tenho aqui a acurácia e o erro, e a gente pode tentar melhorar. Então vamos mexer um pouco nos parâmetros para ver se a gente consegue melhorar. O erro está subindo aqui, ó. Isso não é um bom comportamento. Então a gente pode passar para 1000, por exemplo, para testar, tentar usar um vocabulário menor. Antes era 10.000, e vamos usar o número de sequências, reduzir pela metade. Então era 32, vamos passar para 16. Aí a gente já obteve um resultado um pouquinho melhor. Então esses parâmetros aqui vocês podem modificar, testar
Vocês podem tentar pegar esse código aqui, fazer alterações para ver que impacto que causa. Aqui tem alguns links que vocês podem acessar sobre a aula de hoje. E um possível exercício, aqui tem tanto a ordem do exercício, o início, e aqui é uma possível solução para ele. A ideia é reutilizar aquela base de dados da última aula sobre as notícias da BBC, e no qual os artigos são classificados em categorias. Então vocês deveriam tentar implementar uma rede neural que possa ser treinada com essa base de dados. E aí vocês vão tentar fazer com que a rede neural tente determinar quais palavras que vão determinar a sua categoria, né? E aí dá para criar esses dois arquivos de novo, que nem eu mostrei no exemplo. Tem um site que dá para carregar esse projetor de embedding, mas para plotar aquele grafo lá que eu mostrei no início lá. E vamos que vamos, né, gurizada? Até o próximo vídeo de Deep Learning.